Do seu olhar, o nosso amor tá pra nascer, eu sei. Na verdade acabou de começar. Tá, então, Roberto Carlos, isso mesmo, Roberto Carlos, cantando a melhor música aqui da Rádio News. Você que está curtindo a programação aqui da Rádio News, agora são 10 horas e 9 minutos, 10 horas e 9 minutos. Nós estamos aqui com ele, Dangley José, aqui para responder todas as perguntas do programa Repórter do Povo e a enquete, o Repórter Pinga Fogo. Isso mesmo, com o Repórter Pinga Fogo. Vamos lá, seguindo com a programação aqui da Rádio News. Agora são 10 horas e 10 minutos. 10 horas e 10 minutos, vamos lá. E agora então vamos lá partir para a entrevista. Entrevistado de hoje no Repórter Pinga Fogo, Dangley José. Isso mesmo. Entrevistado de hoje o Repórter Pinga Fogo com Dangley José. Estamos aqui com o Dangley José e o seu companheiro, né, bem acompanhado com seu filho Benjamin. Isso mesmo, então vamos lá. Bom dia, Dangley, como é que tá, cara? Tudo bom? Bem acompanhado hoje, Dangley? Bom dia, Antunes. Em primeiro lugar, muito obrigado por mais esta oportunidade de estar me comunicando com as pessoas, podendo estar esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas venham a ter, né? Para a gente poder aí fazer uma boa campanha e estar possivelmente lá representando o povo no estado nacional, como candidato e como possivelmente, né, como deputado federal. Dangley, nós vamos estrear hoje no programa Repórter do Povo uma nova, como pode dizer, uma nova forma de fazer a entrevista aqui no Repórter do Povo, que é o Repórter Pinga Fogo. O Repórter Pinga Fogo vai ter perguntas assim, já te mandei a pauta, né? Assim, perguntas rápidas, né? Onde eu vou te fazer perguntas rápidas e você também vai ter, vai ser rápido para responder, Dangley. Pode ser combinado assim? Vamos trabalhar, vamos responder assim. São perguntas assim que a gente tem a vivência no dia a dia e a sociedade, você como um político, e eu tenho certeza que a sociedade quer saber tudo sobre, né? Exatamente. Sobre o político e tenho certeza que você é um cara que fala, tem uma comunicação muito boa e vai deixar todos os ouvintes da Rádio News sabendo tudo sobre você hoje, com certeza. Esse é o objetivo, a gente ser bem transparente para as pessoas poderem conhecer e saber no que elas estão votando. Dangley, o Repórter Pinga Fogo são perguntas rápidas, né? O entrevistado responde em 30 segundos no máximo, né? 30 segundos, 45 segundos. Eu vou começar agora, né, no início, para você fazer uma apresentação aqui. Você tem aqui, trouxe aqui de tua companhia, né? O Benjamin, seu filho. 7 anos, né? Ele falou que tem. Já tivemos aqui uma comunicação com ele ali, né? Então faça uma apresentação de você, da tua família, de onde você veio, né, Dangley? Eu vou tentar ser rápido também. O Dangley nasceu em Alta Aparecida, aqui no sudoeste. Na época era município de Pranchita. Hoje pertence àquela área a Bela Vista Caró. Eu entrei no seminário com 13 anos em Ampere, fui a Nova Londrina, estudei em Nova Londrina também. Depois estudei em São João e finalmente em Francisco Beltrão. Eu vim pelo seminário no ano 2002, ainda completei mais 2 anos no seminário. Saindo do seminário eu permaneci em Francisco Beltrão, trabalhei em vários setores aqui em Francisco Beltrão, loja veterinária, trabalhei na Coasul, adquiri um sítio pelo Banco da Terra, estou hoje aqui no aeroporto, onde que eu resido com a minha família. O meu bebezinho é o Daniel, tem 2 anos. O Benjamin está aqui comigo, faz aniversário mês que vem. E eu tenho o Henrique, com 13 anos já. A minha esposa é a Veridiane, trabalha como professora no CAIC. Eu trabalho atualmente na área da construção civil. A gente trabalha com hidráulica, elétrica, né? Estamos aí no meio do povo. Eu concorri 2 vezes como vereador aqui em Francisco Beltrão. A primeira vez foi em 2012 e agora nessa última eleição. Tive a oportunidade aí de estar colocando meu nome à disposição,
Eu era PP, concorri com o Bonete levou aquela, mas quando o meu nome acabou indo para a mídia, aí, que eu tinha disposição a ser pré-candidato a deputado federal, acabei encontrando oportunidade em outro partido. Depois de muito avaliar, que foi um ano de avaliação, uma matemática muito favorável em relação a todos os outros partidos, não tinha como deixar de fora essa oportunidade e deixar passar assim. Então, com 20 mil votos, a gente já fica com a expectativa de estar assumindo uma cadeira, né? Isso é muito favorável. E a gente está fazendo uma boa base já pelo Sudoeste. O partido me dá um aval de trabalhar aqui no Sudoeste, porque eu sou o único pré-candidato pelo Agir 36 no Sudoeste. Muito bom, muito bom. Dangley, então vamos lá partindo para as perguntas, né? Então você já fez uma apresentação ali que você veio, quando você veio para Francisco Beltrão, né? A cidade de Francisco Beltrão, com 70 anos, né, é um exemplo de desenvolvimento. Qual é a sua opinião desta cidade que é a queridinha do Sudoeste do Paraná, né? É uma das maiores cidades aqui do Sudoeste do Paraná, né? Eu vim para Francisco Beltrão pelo seminário e essa oportunidade de conhecer Francisco Beltrão foi tão boa e eu gostei tanto de Francisco Beltrão que eu não fui mais embora. Fiquei, assim como muitas pessoas que foram vindo para Francisco Beltrão antes de mim e depois de mim e se identificaram com Francisco Beltrão e estão aí, estão trabalhando, estão fazendo parte em uma cidade que vem crescendo cada vez mais. Em relação ao Sudoeste, Francisco Beltrão já é um polo e está bem à frente dos outros municípios, porque aqui se faz um trabalho, se disputa para fazer uma boa política em Francisco Beltrão e se cobra bastante que se faça cada vez mais por Francisco Beltrão. Os empresários cada vez mais têm uma boa visão para Francisco Beltrão, abrindo empresas, gerando mais empregos e a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo mais. O repórter Pinga Fogo, há muitas discussões, né, no mundo sobre um tema bem... diversos temas, né, Dangley? E o repórter Pinga Fogo vai abranger esses temas assim que são muito discutidos, né? E é interessante quando as pessoas vão te conhecendo melhor. Qual que é a tua opinião, Dangley, sobre o aborto? O aborto, para mim, eu sou extremamente contra. Porque aquela gestação ali, a vida em questão que está se formando naquele ventre ali, ele não teve opção de ele querer se fazer. Alguém decidiu fazer ele, alguém tomou as atitudes e foi lá e gerou aquela vida. Agora, liberar politicamente o aborto dar uma autorização para assassinar alguém, assassinar uma vida. Então, assim, aquela vida não está atrapalhando ninguém. Se aquela mãe em questão não quer aquela vida, termina a gestação e entrega para a justiça vai dar um jeito, tem como, nós temos na legislação isso, a justiça assume e dá um fim para aquela criança, mas garante a vida dela. Então eu sou a favor da vida e extremamente contra o aborto, tive uma formação no seminário e eu vim de lá, assim como a maioria e todos os que eu sei que saem do seminário saem com essa formação de que somos a favor da vida. Então tu é contra o aborto, é isso? Exatamente. Sou contra, votaria em qualquer questão contra o aborto. Tá, então os ouvintes da Rádio News e do programa Repórter do Povo conhecendo melhor Dangley José aí. Vamos lá para mais uma pergunta ali, ó. Dangley, outro assunto que também é bastante polêmico e que há muito aqui no Brasil com a diversidade, né? O nosso país é um país muito grande, com mais de 210 mil habitantes, né? Então a diversidade é muito grande, né? Qual que é a tua posição sobre o preconceito com o diferente em diversas situações, Dangley? Existe um grupo de pessoas que faz força em olhar para as diferenças, mas vai da forma com que a gente costuma olhar as coisas. Nós temos a forma de olhar pelo diferente e temos a forma de olhar pelos pontos em comum. Eu prefiro olhar pelos pontos em comum.
Mas a respeito da legislação e do diferente, do preconceito, do bullying, desde a Constituição, desde da sua formação, o ser humano já tem suas defesas, e no desenvolvimento dos anos aí os políticos foram incluindo emendas à lei, aumentando ainda a defesa das pessoas. É muito interessante que a sociedade evolua, que os pais eduquem bem seus filhos, né? Porque a escola é um ambiente que se gera o bullying, né? No meu tempo tinha bullying, eu sofri isso, gerou-se apelidos, né? A gente ficava chateado com aquilo, mas a gente acabou evoluindo, e os colegas da gente foi uma situação superada, né? Mas assim, cada vez mais a gente vem em defesa disso, sempre que a gente pudesse antenar e ver os problemas com antecedência. O bullying ele é muito perigoso, porque na idade que a criança sofre o bullying, se ela não consegue superar isso, amanhã depois ele pode se tornar um assassino em série, retornar para uma escola lá e fazer uma maldade com pessoas que não tem nada a ver, que nem estavam lá na época que ele sofreu o bullying, mas porque ele não conseguiu se tratar a si mesmo, não conseguiu superar esse problema, ele tem em si um trauma e ele leva esse trauma para uma maldade que na verdade não tem nada a ver, né? Ele vai se cobrar em pessoas que nem estavam lá na época que ele sofreu o bullying, né? Uhum. Mas assim, o político ele deve estar antenado e estar adiante dessas situações para sim oferecer uma melhoria de vida para as pessoas e tentar sim, né, garantir que situações como essas não venham a acontecer. Então a minha defesa, a minha preocupação com isso, com as creches, né, uma creche foi invadida recentemente ali e o cara cometeu maldade lá com as crianças, atacou a professora, né? E então assim, a preocupação com a segurança dos nossos bem maiores, que são nossos filhos. Hoje está aqui comigo o Benjamin, né? Então eu cobro, né, que a creche sempre tenha uma pessoa no portão verificando quem está entrando, quem está saindo, se são as mesmas pessoas de sempre, para que estranhos não entrem lá, né? Oferecer nas escolas também segurança para os nossos filhos, essa forma, né, de estar combatendo os traumas que o preconceito vem a gerar, né? Mas e aí existem outras formas e a gente vai estar sempre trabalhando isso, né? Buscando trabalhar isso em todas as escalas que a gente estiver sempre contra o preconceito. Como combater o preconceito do nível geral dentro das escolas, você como futuro deputado federal, como fazer um projeto para que isso não aconteça, Dangley? Eu vejo que é necessário que todos os grupos políticos, né, deputado estadual, federal, o governador, o presidente, trabalhem juntos, né, e incluam a educação, os professores aí, e a gente tenha na grade curricular, desde a base até a faculdade, sempre tenha repetidas formações sobre tudo que o preconceito envolve, né, para que os nossos alunos, né, desde cedo venham aprendendo as interferências que o preconceito e o bullying pode trazer para a sociedade do modo geral. Inclusive com aulas de psicologia, né, ou pelo menos uma parte da psicologia na grade curricular para oferecer essa orientação aos nossos alunos. Tá então, Dangley José respondendo as perguntas aí do repórter Pinga Fogo. Dangley, o nosso sistema político do Brasil é um sistema bem complexo, né? E é um dos poucos sistemas políticos, o presidencialismo, de combate, né, no mundo. Qual que é a tua visão sobre o nosso sistema político do nosso país? Isso está bem em pauta agora na campanha, os lugares que eu vou, o pessoal está discutindo, daí tem gente que diz, eu acredito que não era preciso deputado estadual e federal, muita gente ocupando o cargo. A política no Brasil, ela não foi formada assim, alguém sentou lá numa mesa com um grupo de pessoas e decidiram e foi lá e fizeram. Cada coisa tem o seu detalhe, é uma coisa longe na história, né? Por exemplo, um deputado federal, ele é do tempo de Dom Pedro. Então tem a carta de Dom Pedro. Quantas vezes um deputado pode concorrer, né? Questão da quantidade de deputados, né? Existe toda uma história e é longe, né? Por que é 512, né?
Por que não é mais? Por que não é menos, né? Tem a questão da representatividade, né? Então, se nós diminuir o número de votos ali que seria necessário, então seria muito grande. Seria mais fácil eleger um governador do que um deputado, para o caso do estado do Paraná. Então, assim, há várias questões para ser discutidas, né? O que eu vejo que não precisava ser muito é o salário do deputado, né? Um salário tão alto, né? Além dos custos de trabalho, que ele tivesse um salário aí mais correspondente com o que o povo vem recebendo, né? Mesmo um empresário, né? Porque o empresário ganha bem, mas nem tudo é lucro, né? Nem tudo é lucro que ele ganha. Então, assim, qual que é o prolabore mesmo do empresário? Qual que é o salário médio no Brasil, né? Então, há de se pensar alguma coisa. Mas como foram os próprios políticos que escolheram o seu salário, aí fica difícil, né? Se fosse o povo escolher o salário dos políticos e não os políticos escolherem o próprio salário, como se fosse assim, o funcionário vem trabalhar na minha empresa e ele quer escolher o próprio salário, né? Então fica complicado. E não é assim, e na classe política está sendo assim. Desse ponto de vista, do ponto de vista aí, com a visão do povo, eu acho que essa parte que estaria errado. O político não deveria escolher o seu próprio salário. Tá, então, Dangley José respondendo as perguntas aqui do programa Repórter Povo aí com o repórter Pinga Fogo. Vamos lá, quero mandar um abraço lá para os meus amigos. Germino tá curtindo aí, bom dia Germino, curtindo o programa Repórter do Povo, também o Tempo na Web, mandar um abraço lá para o homem do tempo aqui da Rádio News, de Janiro Oliveira. Com o Tempo na Web, o rapaz que sabe tudo sobre o tempo. Mandar um abraço também para o meu amigo Miguel lá, VM Produções aí, um abraço para o Miguel aí, curtindo a programação aqui da Rádio News. Um grande abraço a todos vocês que estão curtindo a programação aqui da Rádio News e o programa Repórter do Povo. Você que está curtindo aí pelo YouTube, um abraço tu que está curtindo aí pelo YouTube, um abraço também para o meu amigo Osmariano Mendonça, que está na escuta lá do programa. Está curtindo a programação da Rádio News aí pelo YouTube, pelo site da Rádio News, isso mesmo. Entra lá no site da Rádio News, você vai curtir toda a programação aqui da Rádio News. Pelo aplicativo da Rádio News, isso. Também tem o aplicativo da Rádio News, você pode baixar o aplicativo da Rádio News no seu celular. Vai lá no Play Store do seu celular e baixa o aplicativo da Rádio News. E também tem a live do Facebook, isso mesmo, entre lá no Facebook, Hora News, Chimarrão em Política, Rádio News, todas essas páginas tem o programa Repórter do Povo e toda a programação aqui da Rádio News. Então um abraço para todos vocês que estão aí curtindo, ligado na programação da Rádio News e o programa Repórter do Povo, com o repórter Pinga Fogo, hoje nesta manhã de domingo, 19 de junho de 2022, estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado federal Dangley José, está respondendo todas as perguntas aí. Dangley, o repórter Pinga Fogo, ele faz as perguntas dele, são perguntas rápidas, né? E são perguntas assim para a população te conhecer melhor, a população conhecer melhor o reportado aqui, nesse caso você. Dangley, vamos seguir aqui com a programação, com as perguntas aqui, ó. Nós estamos tendo ainda uma das guerras assim que está sendo muito falada e o sistema e o mundo todo está sofrendo com isso, né? Qual que é a tua visão? Você como um pré-candidato a deputado federal poderá também interferir nessas situações, né? Sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia, qual que é a tua visão sobre isso? Se você for eleito como deputado federal, qual que vai ser a tua posição? A minha visão a respeito da guerra, eu vejo que a guerra ela é feita por pessoas que não vão sofrer resultado da guerra. Geralmente os civis em questão ali que vão sofrer com a guerra, não foram eles que decidiram pela guerra. Então, desse ponto de vista, eu sou contra a guerra. A guerra ela é a falta de argumento dos políticos de negociação. Quando eles não conseguem mais negociar e eles apelam para a violência. A guerra é um apelo. Dificilmente as pessoas vão concordar sempre os pontos de vista. A gente sempre tem essas diferenças de opiniões entre as pessoas, mas a violência é a falta de argumento. Por isso eu me posiciono contra e
tentaria sempre fazer a melhor comunicação possível, que tivesse a meu alcance, e para apoiar a paz e não a guerra. Então, Dejanir José, ia mandar um abraço pro Dejanir Oliveira lá, o Dangley José que está aqui entrevistado aqui da Rádio News. Quero mandar um abraço lá para o Dejanir Oliveira lá, o homem do tempo, está curtindo a programação aqui da Rádio News. Também mandar um abraço para a empresa Platinado e Platinada, isso mesmo, é o melhor você compra no Platinado e Platinada, tem em todo o Brasil, né? Melhora seu look lá no Platinado e Platinada. Então, mandar um abraço lá para a toda a equipe do Platinado e Platinada, lojas por todo o Brasil, Dangley, lojas por todo o Brasil, Platinado e Platinada. Vamos lá, seguindo com a programação aqui da Rádio News, e o melhor está sempre aqui na Rádio News. Vamos lá agora com mais pergunta. Dangley, você tem uma formação na Igreja Católica, né? A formação, você veio do seminário, assim como você muito cedo você foi para o seminário, né? Como que você como que eu posso dizer assim, qual é a tua posição sobre as religiões no Brasil e no mundo? Nós tivemos assim as principais guerras sobre religião, né? Essa de hoje é poder, né? Hoje que nós estamos tendo é uma guerra sobre poder, mas a maioria das guerras foram religiosas, né? Qual que é a tua posição? Não estou falando assim apenas da bandeira, uma bandeira específica de uma igreja, mas assim da religiosismo em geral, assim, da igreja. As três maiores religiões do mundo, elas migram de uma só. Os muçulmanos, os judeus e os cristãos têm a mesma origem. Então são as maiores religiões do mundo, estão unidas pela sua história. Nós somos descendentes de judeus. E o povo cristão, Jesus é um judeu. Jesus, ele era o Cristo, mas ele nunca foi cristão, porque ele é o próprio Cristo, ele é judeu. E ele diz assim: eu não vim abolir a lei judaica. Eu vim para fazer com que seja cumprida. Então, assim, às vezes nós falamos uma coisa e na prática fazemos outra. Então, assim, Jesus traz essa ideia. Nós temos que ter um voto e cumprir esse voto. Isso é o voto para com as leis judaicas. O papel da religião é aproximar as pessoas de Deus. E aí nós vamos fazer a seguinte pergunta: a eficiência, as pessoas estão indo para a igreja, estão aprendendo, ou na escola está tendo aula de ensino religioso, todo esse trabalho está tendo eficiência? Essa é a minha pergunta. Eu acho que, na minha opinião agora, eu acho que fica um pouco a desejar, e eu não estou falando de uma bandeira específica, não estou falando da catequese da católica de um modo específico, mas de todas as igrejas, a escola bíblica de todas as igrejas. Qual é a eficiência que estamos tendo na orientação das pessoas? Nós estamos formando pessoas melhores para o mundo? Porque quando a gente tiver eficiência nisso, nós vamos baixar a criminalidade, nós vamos aumentar o respeito entre as pessoas, nós vamos diminuir o preconceito, porque Deus é bom e Ele quer que as pessoas sejam boas. Os cristãos são pessoas semelhantes a Cristo e Cristo é bom. Então o papel da religião é fundamental na história da humanidade e está sendo cada vez mais necessário. Ele é muito importante, é um trabalho que deve ter portas abertas e não portas fechadas, para que o ensino religioso faça parte do currículo das pessoas e no final vai ser uma escolha de cada um, suas atitudes, como cada um vai se comportar, mas que ele tenha as noções esclarecidas desta história que é bem grande e bem longe, mas que são muitos valores que são pregados e por que são pregados, tudo isso explicado pontinho por pontinho, e as pessoas terem essa orientação. Eu acredito que isso faz parte de levar o mundo a ser melhor. A religião, no teu ponto de vista, ela cumpre seu papel no dia a dia de hoje no mundo? Com dificuldade.
ela cumpre com dificuldade. Se nós fôssemos dar uma nota ali, vamos variar ali próximo de 5, 6, talvez eu esteja exagerando um pouco, então algumas igrejas conseguem notas maiores, outras um pouco menores, né? Não estou dizendo qual que é maior, qual que é menor, mas baseado no resultado, né? Vamos pegar um caso aqui, um marido e uma mulher lá que começam a entrar em zona de conflito e acaba então aquele assassinato e suicídio, aquelas cenas ali, independente de quem cometa o crime, né? Se foi ele, se foi ela, né? Mas assim, vamos pegar a própria depressão também, né? As pessoas vão indo e chegam num estado de depressão, cometem suicídio, né? Que falta fez a boa orientação, a boa escola bíblica, né? Na vida dessas pessoas. Então, eu avalio que desse ponto de vista, então, deixou a desejar. Poderia sim haver uma dedicação maior e dos líderes religiosos, né, um esforço maior e não brigar por placas de igreja, mas sim haver um esforço maior pela excelente e boa catequese. Dangley, você está participando do Repórter Pinga Fogo, é um repórter, as respostas são polêmicas e também requer assim, resposta rápida, né? A mídia é bastante atacada até mesmo pela própria religião, né? A religião coloca muito a mídia devido às dificuldades que você colocou ali, que o religiosismo tem. E o próprio religiosismo muitas vezes ataca a mídia, né? Mas ao mesmo tempo os dois são compatíveis um com o outro, que um necessita do outro para fazer, né? Qual que é a tua visão com relação à mídia no Brasil? Hoje, na situação que eu estou, e eu, de certa maneira, precisando da mídia para me expor as minhas ideias, a minha pré-candidatura, eu encontrei muitas portas fechadas. Eu me comuniquei, mandei mensagem para pessoas de outros veículos de comunicação, eles até visualizam as mensagens e não respondem. Não sei se mais para frente vão chegar a me chamar. Então são dois veículos que me abriram a oportunidade, né? Mas a gente sabe, né, que eu venho de um partido pequeno, eu hoje faço oposição à situação que está aí, eu estive lá junto com eles, né? Quando eu estava lá eu era interessante para eles, né? Mas a partir do momento que eu lancei me propus nessa caminhada, né, eu fiquei em oposição. Então, assim, a imprensa, ela toma partido. Eu acho que não deveria ser assim, né? Uma imprensa aberta ao povo é como a Rádio News, né? Ela leva a informação para o povo. Daqui um pouco, o povo todo está sabendo que eu sou pré-candidato, mas a mídia, uma mídia de uma politicagem antiga aí, ainda não me abriu as portas para mim estar comunicando essa pré-candidatura, né? Então, desse ponto de vista, assim, a mídia também deixa muito a desejar, né? Porque a mídia ela é feita por pessoas e pessoas tomam partido e às vezes agem de acordo com suas ideias, suas ideologias, né? Então, mas assim, o Brasil é grande, tem bastante disso, em todas as escalas, a mídia nacional tem disso, né? As pessoas hoje têm que estar ligadas, têm que serem inteligentes, avaliarem a mídia, não pensa que tudo que a mídia coloca lá é a verdade, entendeu? Leva em oração, conversa com Deus, avalia na consciência cada coisa que foi apresentado lá, para também não serem enganados, né? A ideia do povo é refletir muito cada assunto que está sendo exposto na mídia, para antes de tomar uma decisão ali, apoiar ou não apoiar uma questão. A mídia também é responsável pela formação das pessoas, né? Como você vê a mídia formação de pessoas? Né? Exatamente. Então essa mídia que toma partido, que age às vezes de acordo e oferece essa formação para as pessoas, a gente forma umas pessoas assim que, desculpa, assim, mas pelo amor de Deus, né, umas ideias um pouco estapafúrdias assim, que as pessoas acabam levando para frente, né, e levam como a maior verdade, porque elas se basearam numa mídia que formalizou aquilo de uma forma que parecia uma verdade que deveria ser defendida como um valor, mas não é assim, né?
Então, há um trabalho a se fazer, não em estar proibindo a mídia de tentar pôr aquela ideia, mas de contrapor os argumentos, né, de se ter espaço para se discutir as ideias, né. O diferente traz ideias diferentes e a discussão ela é favorável para você avaliar e tomar uma decisão. Então, Dangley José respondendo as perguntas do repórter Pinga Fogo. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo Osmariano Mendonça. Mandar um abraço para o meu amigo Miguel lá da VM Produções, está curtindo a programação aqui da Rádio News. Germino, grande Germino, ouvinte, todo domingo tá aí curtindo a programação da Rádio News. Um abraço aí pro Germino. Germino, o Grêmio ganhou ontem, né? Um abraço também para o Dejaniro Oliveira, o homem do tempo aqui da Rádio News. Bom dia, Dejaniro, um grande abraço para vocês aí. Mandar pro seu Darcy, né? O pai do Dejaniro, o seu Darcy lá, há muito tempo conheço ele. Um abraço pro seu Darcy. Mandar um abraço também para a minha prima, isso aí, Eliane Matiello, lá de São Lourenço do Oeste, lá do Oeste Santa Catarina. Mandar um abraço para todo o Oeste Santa Catarina. Mandar um abraço para todo o Sudoeste do Paraná, Pato Branco, Marmeleiro, Renascença, toda a região do Sudoeste do Paraná aqui, que está curtindo a programação aqui da Rádio News. Vamos lá, seguindo com o entrevistado de hoje, Dangley José, pré-candidato a deputado federal. Está aí na corrida para a casa mais badalada do Brasil, né? Legislativo Nacional aí. Vamos lá então, Dangley. Nós temos hoje a globalização. Por um ponto ele é bom, no outro ponto ele acaba prejudicando a sociedade, né? Como, por exemplo, a guerra afetou o Brasil inteiro, né? O que você estava explicando antes sobre a tua posição sobre a guerra, mas a globalização do comércio e das pessoas no mundo hoje, qual que é o teu ponto de vista sobre a globalização? Hoje a tecnologia ela levou a globalização a um termo assim de excelência. Vamos voltar ali só para fazer uma comparação. Pedro Álvares Cabral precisava ir até a Índia, fazer comércio com a Índia. Então ele sai com seus barcos e acaba descobrindo o Brasil. O que acontece? Hoje a comunicação, a telecomunicação e os meios com satélites assim são muito sofisticados e favorecem muito isso. Abre-se mercados, né? Para o mundo todo, então assim, gera-se produtos numa parte do mundo e se consome os mesmos produtos lá longe, praticamente do outro lado do mundo, né? É o milho, é o soja, é o bezerro, é a carne de frango, e esse comércio mundial é muito grande. Porém, é um comércio, sim, que acaba extorquindo um povo. Tem a questão das multinacionais, não vou citar nomes aqui, mas assim, empresas que acabam atropelando as pessoas, oprimindo as pessoas, né? Tudo isso eu tenho uma visão, eu tive a oportunidade de ficar mais de 10 anos cuidando do aviário. Eu posso dizer para você que foram uns 150 lotes de frangos entregues e muitos desses foram praticamente comidos, então, por pessoas do outro lado do mundo. Então a globalização pagou o meu salário, eu sustentei a minha família, os meus filhos, né, com dinheiro da globalização. Então tem a parte boa, mas tem a parte da ganância, né, do ser humano, que acaba trazendo a opressão para os elos mais fracos da corrente. Então a parte boa e a parte ruim da globalização. Se nós tivermos pessoas mais humanas, mais compassivas, diante do poder, representando o povo, nós poderíamos estar aí cobrando para que se seja mais justo com todas as partes que fazem parte da globalização. Então, Dangley José pré-candidato a deputado federal, respondendo todas as questões aqui do programa Repórter do Povo e as perguntas do repórter Pinga Fogo do programa Repórter do Povo. Vamos lá, seguindo com mais uma pergunta aqui, ó. Dangley José, nós temos a saúde no Brasil, o sistema de saúde no Brasil é um sistema mais eficiente, assim, o melhor sistema de saúde do mundo, né? Pensa-se que mas assim, qual que é a tua posição
tem a melhorar esse sistema? Como que nós podemos fazer para que todas as pessoas no Brasil tenham acesso ao sistema de saúde, né? Eu vejo a saúde assim, ela varia muito de tempo em tempo, de mandato em mandato, de uma região para outra. Vamos pegar Francisco Beltrão e comparar com outras regiões aqui do Sudoeste mesmo. Francisco Beltrão tem sim uma condição um pouco melhor, durante esses anos houve, porém que de um mandato para o outro varia muito. Tem as filas de espera, posar lá, aguardando para pegar uma ficha, pessoas aí precisando de uma cirurgia, eles falam ficha vermelha, né, que é a mais urgente que tem, né, esperando um prazo ali, talvez um ano, né, pessoas com dor lá gemendo na cama e não tem noção se vão ser atendidas esse mês que vem ou daqui a um ano, né. Essa parte da saúde assim que deixa muito a desejar e que a gente quer estar assim trazendo verbas, fazendo emendas para devolver o imposto do colaborador, das pessoas, em resultado para elas, porque a eficiência da política se dá que recolhe o meu e o teu imposto e que ele volte trazendo os benefícios. Então, a saúde em primeiro lugar, a gente precisa fazer um bom trabalho para a saúde, né? E que todos os municípios tenham acesso e acesso rápido. Eu ontem fiz uma pergunta assim, ó, temos 10 pessoas precisando de uma cirurgia. A prefeitura vai pagar todas essas cirurgias, vai sair já do custo da prefeitura, a gente sabe. Por que às vezes se elas são urgentes, elas não são feitas imediatamente? Por que eles precisam aguardar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, se eram cirurgias para ser urgentes? Aí eu vejo que municípios pequenos, que eu estou me comunicando, conseguem uma eficiência maior do que Francisco Beltrão. Então, assim, essas questões são questões para serem estudadas e melhores avaliadas, e há muito que se melhorar na saúde. Então, Dangley José respondendo todas as perguntas aqui da Rádio News e do programa Repórter do Povo. Dangley, nós estamos aqui na parte de fechamento do Repórter Pinga Fogo. O sistema de educação no Brasil, a educação é o que forma as pessoas, né? Qual que é a tua visão sobre o sistema de educação no nosso país? Nós temos excelentes professores. Os professores são uma máquina que está levando o Brasil para frente. Porém, existe dentro das escolas uma forma de maquiar a educação, onde os governos, através de seus secretários da educação, pressionam os professores para que gerem números falsos. O aluno fez uma prova, não foi bem, repete a prova para ver se ele vai melhor, ele não vai melhor na outra, repete a prova de novo e ele não foi melhor, dá um trabalho lá para ver se ele vai melhor na nota daquele trabalho, para poder pôr um número fictício. Ele não alcançou o resultado, mas eles ficam forçando um número, porque eles precisam lá nas metas dos números governamentais, do PIB e todos aqueles números lá, eles precisam desse número fictício. Então isso mascara o resultado da educação. Do meu tempo, que nós reprovávamos mesmo, eu fiz o primário, que se eu não passasse na segunda série, eu reprovava mesmo. E hoje o primário não reprova, é obrigado a passar. Então assim, a política atrapalha a educação e a boa educação. Eu vejo que faz falta de um olhar mais sincero para a educação e não criar números fictícios e criar números reais, valorizar os professores que são a máquina aí que está fazendo o maior esforço para formar a população, e essa formação é muito importante, que cada vez mais todas as pessoas, os eleitores, tenham noções cada vez mais elaboradas, pensamentos cada vez melhores formados para fazerem excelentes avaliações na política, em toda a sociedade de modo geral, no trabalho, em todas as áreas que elas forem atuar. E essa inteligência da sociedade de um modo geral desenvolve cada vez mais a nossa nação brasileira.
Então, Dangley José respondendo todas as perguntas aí do programa Repórter o Povo e o repórter Pinga Fogo. Dangley, você já respondeu todas as perguntas e com muita propriedade, você é um cara que tem uma comunicação muito boa. Faz um fechamento aqui para o programa Repórter o Povo e para os ouvintes da programação aqui da Rádio News. Como as pessoas conhecerem melhor Dangley José? Nós estamos trabalhando já nas redes sociais, no YouTube, estamos nos comunicando com as bases, estamos dentro dessa pré-campanha, estamos desenvolvendo a pré-campanha, tentando tornar cada vez mais favoráveis para as pessoas conhecerem o Dangley José. Eu assumi essa pré-candidatura tendo em vista uma oportunidade com uma legenda muito viável para chegar a termo e conseguir aí em outubro estar sendo eleito o deputado federal por Francisco Beltrão e região. Porque é uma matemática muito interessante. Então assim, se eu preciso de 20 mil votos para já estar na expectativa, comparado com outros que precisam 80, 90, 100 mil ou mais, Francisco Beltrão tem 60 mil votos. Se eu conseguir 1/3 da população de Francisco Beltrão, eu já fico na expectativa. Isso contando que eu tenho opção de conseguir votos por todo o Paraná. Sim. E eu sou uma pessoa assim, que eu sou fiel. Se eu fazer 500 votos no município lá longe, aquele município não vai ficar desamparado, o Dangley estando eleito. Então, hoje, matematicamente, está funcionando assim. Ou Dangley José, ou não vai ter nenhum deputado federal em Francisco Beltrão. Ok, então, muito obrigado, Dangley, pela entrevista. Eu sou um cara que se comunica muito bem. A gente já tinha feito uma entrevista aqui na Rádio News. As portas da Rádio News e do programa Repórter do Povo estão sempre abertas para você, Dangley. Muito obrigado. Então, você curtiu a entrevista aí com Dangley José, entrevista do Pinga Fogo. Vamos lá, seguindo com a programação aqui da Rádio News e o programa Repórter do Povo. Agora são 10 horas e 50 minutos, 10 horas e 50 minutos. Tá curtindo a Rádio News? Rádio News.